Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Eu sou a Nayara Sevestiuk. E eu sou o Igor Muretto. E hoje, no nosso 5º episódio do Metendo a Colher, a gente vai ler e responder as mensagens, comentários e feedbacks que vocês mandaram sobre os primeiros capítulos de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, do 1 ao 7. Então pede mais um café, senta aí que a gente já vai começar. Mas antes, aquele aviso de sempre. A Casa Elefante tem conteúdo adulto, spoiler de todo o cânone do mundo bruxo. E junto com a gente aqui, nós temos mais duas pessoas que vocês conhecem muito bem, né, da Casa Elefante, que é a Larissa Andrioli. Oi, gente! Ah, a primeira vez da Larissa no Metendo a Colher, Ai, gente. meu Deus, tô perdendo a virgindade, amei. E temos também Luísa Zanferdini. Olá! Tudo bom? É minha primeira vez também. Eu ia falar, porque a Luísa é a mais nova membra da Casa Elefante, né? Então ela tinha que estar aqui. Sim, jovem padawan. Vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, onde somos a Casa Elefante. Pelo nosso e-mail, acasaelefante@animax.com.br, ou nos grupos que a gente tem no Telegram e no Facebook. No Telegram, você pode mandar a sua mensagem e colocar o hashtag feedback, e aí a gente seleciona através da hashtag para aparecer aqui no Metendo a Colher. Pode ser áudios também, gente, apesar de a gente não ter nenhum dessa vez. Poxa Vida, hein? E no Facebook, como que é, Nayara? Lá no Facebook, a gente tem um grupo para centralizar as discussões. Você pode acessar pelo endereço facebook.com/groups/acasaelefante. Lacrou. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Gente, inclusive, agora a gente começou a chamar os nossos apoiadores do PicPay para participar da Casa Elefante. Então, em breve, vocês vão ouvir a participação de alguns deles. E se você quiser participar, é só apoiar a gente lá. Tem planos de R$2 e aí você já vai estar podendo participar, caso você queira. Vamos falar, então, os assinantes do PicPay desse Metendo a Colher. Então, temos o Danilo Borges, Amanda Gomes, Luiz Guilherme Dias de Souza, Bárbara Rosa, Mariline Zenz, Maria Paula Teixeira Delgado, Gilberto Soares, Luiz Henrique Silva, Tatiana Ribeiro, Daphne Zilioto Carraro, Cária Leal Antônio, Caroline Michelini, João Moreto, Mariana Caprioli, Mariana Borges, Gisele Oliveira, Guilherme De Biasi, Sabrina Brum Simões, Luciana Pitas, Niels Carvalho, Marciel Faria, que olha, Watch the Space, Lauren Zanini, Camille Valente e Marcos Mato. Lacraram, gente. Então vamos para os nossos feedbacks dessa edição. Então vamos para o nosso primeiro comentário, que é sobre o nosso episódio Metendo a Colher 4, que foi comentando sobre o finalzinho de Câmara Secreta. Quem vai ler pra gente é a Larissa. A Paloma Fraga Garcia falou: Oi, pessoal. A minha consideração sobre Hogwarts ser o lugar mais seguro do mundo para se guardar algo, e não em relação às pessoas, se dá por causa dessa passagem do meu livro. E ela mandou um anexo. Achei chique. O anexo é da página 50 do Prédio Filosofal. Por isso que só um louco tentaria roubar o banco. É o que lhe digo. Nunca se meta com doentes, Harry. Gringotts é o lugar mais seguro do mundo para qualquer coisa que você queira guardar bem. Com exceção, talvez, de Hogwarts. Então, a Paloma mandou isso porque ela falou que ela achava que a frase Hogwarts é o lugar mais seguro se aplicava a coisas e não a pessoas necessariamente. Daí a gente falou, mas da onde que você tirou isso? Daí ela trouxe os recibos. É isso aí, Paloma. Isso aí. Banca seus BO, Paloma. Gostei. Traga provas. Agora a gente vai já para o primeiro capítulo de Prisioneiro de Azkaban, que é o Correio Coruja. A Juliana Mendes falou:
Olá, gente. Muito obrigada por me fazerem companhia nessa quarentena. E eu tenho... E eu tenho uma dúvida. Por que os Weasley não gastam dinheiro só pra ir ao Egito? Eu entendo, eles não querem aparatar lá direto, porque eles não conhecem o lugar. Mas a partir daí está resolvido o problema da destinação, que tem que ser respeitada pela aparatação. Aí eles podem aparatar pra casa, pra comer e dormir, sem gastar dinheiro com hospedagem e alimentação. E os meninos Meu podiam... Deus, o auge da pobreza. Eu amei essa solução, gente. E os meninos podiam fazer a aparatação acompanhada pelos adultos. Pra quem tá acostumado a ter que viajar low cost que nem eu, é a única coisa que passa pela minha cabeça. Beijos grifinórios. Beijos. Eu acho mais fácil eles se hospedarem num hostel, né? Mas... É, um pouco bem. menos enjoativo. Então, Juliana, nós temos um problema no seu raciocínio, porque você tá levando em consideração as aulas lá de aparatação, né, que a gente vê em Enigma do Príncipe. Mas, na realidade, não é só esse o problema de eles não conseguirem visualizar a destinação. A J.K. Rowling já respondeu no Twitter e em entrevistas, e inclusive dá pra se subentender isso em Relíquias da Morte, que não dá pra aparatar pra muito longe e que é muito perigoso. Inclusive, lembra da cena em que o Harry tá na casa da Batilda e ele tem a visão do Voldemort? Se fosse possível aparatar pra longe, o Harry não ia ter tempo de fugir, porque o Voldemort sabia onde ele tava. Então ele ficou, daqui a pouco ele tá perto o suficiente pra poder aparatar. E aí que se justifica na obra, né? Mas, fora da obra, a J.K. Rowling respondeu a uma pergunta no site dela que faziam muito pra ela do porquê que o Newt no Animais Fantásticos não aparatou pros Estados Unidos, porque que ele foi de barco. E ela falou que a aparatação fica muito perigosa dependendo da distância, né? E que, como toda magia, depende da habilidade do feiticeiro. E também isso que você falou, que precisa saber da destinação. E acho que deve ficar ainda mais perigoso quando você tem criança envolvida, né? Mesmo que seja que vá ser aparatação assistida, é bem complicado, né? Porque, sei lá, é bizarro. Se acontecer alguma coisa ali, pode ser mais sério, né? Do que um simples estronchamento. Uhum. E eu fico pensando também que os Weasley têm, tipo, vários filhos. Eles não têm dois, que seria mais fácil, né? São 7. Eu acho que se eu fosse um bruxo, eu ia viajar pra vários lugares pra fazer vários checkpoints, assim, de aparatação. Tipo, E pra colocar no Instagram a bandeirinha. Daqui... É porque, tipo, do mar, né? Não tem como ter checkpoint no mar. Será que tem umas ilhas perdidas aí? Lost. Mas, enfim, eu ia tentar fazer isso pra poder aparatar pra todo lugar. Porque eu acho também que é uma coisa meio... não sei se eu tô pensando com a cabeça muito trouxa, aí vocês me perdoem. Mas, por exemplo, os países têm um certo tipo de controle, né? De quem entra e sai. E com a aparatação, você perde a noção disso. E aí eu imagino que seja complicado para as autoridades bruxas ser meio que tão aberto, assim, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Porque cada autoridade bruxa de cada país é responsável pelos bruxos que estão naquela localidade, né? Então é bem complicado, assim, tipo, se a pessoa faz uma merda ali e não tem nenhum registro dela estar ali, sabe? Inclusive em Animais Fantásticos fala um pouco sobre isso quando eles falam daquele documento de varinha, né? Que também é uma forma de você saber que tem um bruxo ali e ele tá usando magia. Porque caso aconteça alguma coisa que aconteceu, né? Se a J.K. quisesse botar mais um empecilho, ela podia falar que não pode, né? Que é crime. Entrar sem avisar. Mas crimes são feitos para ser quebrados, né, pessoal? Mas então vamos para o próximo comentário. Crimes são feitos para ser quebrados. Eu vou quebrar o crime. Com as minhas próprias mãos, eu sou o defensor Igor. Transgressor demais esse Igor Moreto. Tá, gente, vamos pro próximo da Sabrina Brum Simões. Ela disse: o Harry obedecendo os Dursley parece eu com 10 anos entrando no site do Neopets
E quando perguntou se eu tinha 13 anos pra poder jogar, coloquei que não e saí triste do site. Sabrina, isso é a minha cara. Ai, eu achei ótimo. Eu amei. Sabrina, Saudade. achei fofo. Mas esse tipo de regra é assim que a gente tem que começar a desobedecer, sabe? As autoridades. Esse é o tipo de crime que tem que ser quebrado. Isso. Era a regra que eu queria dizer. E, gente, vocês nunca entraram no assustador.com e falaram que tinha mais de 18 anos? Por favor. Todo mundo aqui com certeza teve Orkut e Facebook antes de poder ter Orkut e Facebook. Uhum. Claro. Igual, esses dias meu pai, fulano lá tá fazendo 27 anos, mas ele só tem 18. Ai, Igual no Tinder, cara. né, gente? Próximo comentário. O Vitor Sacramento falou: Oi, pessoal, tudo bem? Eu amei o episódio e tô super feliz com a continuidade do podcast. Nós também. Inclusive, eu tava só ouvindo os episódios, mas a partir do Prisioneiro eu tô relendo os livros capítulo a capítulo também junto com vocês. Que bom, né? Lacrou. Acho eu legal. amei. Quem não faz isso tá cancelado. Tem algumas coisas que eu queria pontuar. Quanto às cartas, a minha opinião é que hoje em dia com a internet é fácil e comum nos comunicarmos com os amigos o tempo todo. Mas quando você pega o contexto dos anos 90, mesmo com o telefone, a gente só se comunicava com os amigos da escola quando íamos à escola, caso morássemos longe. Então me parece razoável ficar 5 semanas sem receber notícias. Então, mas se você tem a tecnologia, entre aspas, das corujas, 5 semanas é muito tempo, sim. Sim. É a mesma coisa de a gente que tem a tecnologia do e-mail, fica 5 semanas sem se falar. Sei lá, pra mim a coruja é tipo gente, e-mail, eu não é fico. tipo correio. Eu tenho WhatsApp e eu fico 5 semanas sem falar com as pessoas. Amiga, eu também. Mas é porque eu sou antissocial. O Harry não, ele tem amigos. É. E o Harry é tipo a pessoa que tá entediada na quarentena e precisa muito falar com os amigos, sabe? É. Enquanto os amigos estão furando a quarentena, fumando narguilha. Mas eu acho também que tá faltando o quê? Uma responsabilidade afetiva da parte do Harry. Se ele tá tão incomodado, meu bem, pega a sua coruja e manda carta. Uhum. Por que tem que ficar esperando o outro? Ai, eu sou assim também. Eu fico esperando os outros. Não, eu super entendo, mas assim, você vai ficar reclamando? Pega e faz. Seu destino está nas Ai, suas Larissa, mãos. mas ele ele não não podia tá mandar reclamando. coruja. É só a narração. Ai, Eu sei, amiga, eu tô só enchendo o saco. Não, meu, não dá. Olha o tipo do comentário da Larissa. Tá cancelada. Não aguenta mais ser cancelada. Agora ela começou a cancelar os outros. Também acho certo os Weasleys terem viajado. Acho que essas oportunidades devem ser aproveitadas. Porque depois a pessoa morre e não viveu. Só fez guardar dinheiro. Palmas, Vitor. É isso aí. Mas, YOLO, gente, vamos Carpe entender um diem. negócio que eu não falei que eles não podiam viajar, entendeu? Não foi isso que eu falei. Vocês não prestam atenção no que eu falo. Não, Nayara, mas não foi um cancelamento de verdade. É brincadeira, a gente não cancela ninguém, nós somos contra. É um cancela café com leite. É. O Vitor continua. Uma coisa que eu fiquei pensando, não sei se existe resposta para isso em outras fontes. Será que só existia a Batilda Bagshot de historiadora? Meu palpite, Vitor, é que é uma profissão extremamente desvalorizada e ninguém tem interesse em ser. Assim como na vida real. No mais, é isso. Queria deixar registrado o meu amor pelo filme, mas pensando bem, é mais pelo plot do que pela adaptação do Cuarón. Beijo, gente, amo vocês. Também te amamos, A gente Vitor. ama você também. Mas vamos rever esse amor pelo filme aí, hein? A Gisele mandou: nada acontece feijoada. Eu amo essa expressão. Mas uma coisa em especial me chamou a atenção. O trecho do livro História da Magia, pelo menos a versão em português, é incrivelmente coloquial para um livro didático. Não tem linguagem científica. Parece que é o Rony Weasley que tá contando a história. Talvez gente, seja eu por amei. causa da desvalorização da profissão, né? Daí eles têm que botar qualquer coisa lá. Tá É tudo como se o nome do conectado. livro fosse A História do Mundo. Mas eu gosto disso. Eu gosto do mundo bruxo ser meio caótico, assim, sabe? Uhum. Não sei, eu acho que às vezes a gente olha pra certas coisas do mundo bruxo com a expectativa do nosso, né? Uhum. E eu acho que esse é um dos rolês em que realmente é uma outra abordagem, assim. Eu acho que, sei lá, talvez se você pegar uma revista tipo Transfiguração hoje,
tenha de fato uma linguagem científica, mas talvez os livros didáticos tenham realmente essa abordagem um pouco mais coloquial. O que seria interessante, né? A gente adotar, porque as crianças se sentiriam mais conectadas com o conteúdo, eu acho. Eu também acho. Aí lá, nossa, quem diria que a educação bruxa estaria sendo enaltecida? Acontece, né? Ou às vezes a gente entendeu tudo errado. Pode ter sido culpa da Lia também, eu não me lembro como que é esse trecho em inglês. Não, eu acho que em inglês é mais coloquial ainda. Mais coloquial ainda? Com certeza. Mas enfim, o próximo comentário é do Daniel Maia, e ele disse: sobre o dever de casa das férias, acho que é uma prática bem recorrente do sistema europeu de ensino. Se não me engano, a justificativa é porque as férias de lá duram mais de 2 meses. Então, eles não querem perder tempo do ano letivo tendo que reconectar os alunos às suas rotinas de estudo ou fazer as famosas revisões do que foi visto no ano anterior. Na minha escola não tinha isso, de revisão. Mas também não. Era aluno que Na lute. minha também não, gente. Eu Vocês são achei muito estranho esse privilegiados. negócio de férias durar mais que 2 meses, porque aqui também dura mais que 2 meses no final do ano. Tipo, não faz sentido. Depende, se você for Dura repetente, mais que 2 não. meses. Não, acho que não. Depende de onde você estuda, porque, tipo, escola particular e rede pública municipal, né? Estadual e tal. Normalmente as aulas vão até início de dezembro e depois voltam início de fevereiro. Então dá, tipo, 2 meses. Que tem uma várzea lá no final, né? Que daí ninguém mais vai. Sim, sempre. Então vai. Mas o Daniel continua falando. Adorei os Weasley gastarem o dinheiro viajando. Certíssimos. Dinheiro só é bom quando a gente pode gastar. É verdade. Tá certo, Além tem do que que eles- gastar todo o dinheiro mesmo. Isso aí. Era Gasta tentando tudo, se faz redimir. dívida. Tá certo. Além do que, eles nunca mais terão essa chance de viajar, a família toda, né? Já que após a guerra, o Fred já não vai mais estar presente. Nossa, Que horror. caralho! Do nada! Pesou o clima de um jeito. Sim. Eu tava esperando, tava olhando pro celular aqui. De repente veio essa porrada. Então, sempre bom aproveitar a vida e os galhões. Iolo. Iolo, eu acho o seguinte. Eu acharia mais problemático se eles não tivessem, tipo, comprado uma varinha nova pro Ron. Sabe? A gente foi aqui, viajou, gastou dinheiro aqui e foda-se meu filho que tá aqui sem conseguir estudar direito. Então, assim, eu acho que isso meio que dá uma contrabalanceada, assim. Mas eu entendo o que a Nayara tava falando naquele episódio, de que não é que eles não podem viajar, não podem gastar o dinheiro, mas é que, assim, acho que levando em conta toda a vida deles e tal, sei lá, faria sentido eles darem uma guardadinha, pelo menos uma parte, assim, sabe? Obrigada. Aí eu não sei. Não, eu também. Eu acho que ali no episódio, eu não lembro como foi a conversa direito, mas assim, gente, tudo bem que a gente não pode julgar as atitudes das pessoas pobres e tal na nossa vida real, mas aqui no livro a gente conhece a família Weasley. E a gente sabe, a gente tá falando que seria muito mais consciente, inteligente da parte deles fazer um estudo financeiro desse dinheiro e tentar aplicar ele de uma forma mais inteligente, mas não foi o caso. Eu acho que a Carol, ela extrapolou da obra pra poder falar sobre esse problema social, o que a gente sempre faz na Casa Elefante, né, na verdade. Uhum. Mas que, assim, não, ninguém foi cancelado. Não, tá tudo bem. Bom, mas então agora a gente vai pro próximo comentário, que é do Joninhas. Olá, pessoal da Casa Elefante. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Carol, o Igor e a Nayara pelo excelente episódio, pessoal. Obrigada. Ai, obrigado. Uma das coisas que eu gosto nesse capítulo, em comparação ao primeiro de Câmara Secreta, é que ele é até mais leve. Sempre fico mal quando o Harry está lá sozinho, sentado e cantando parabéns pra ele mesmo. Nesse dá até um quentinho no coração, quando chegam as corujas com cartas e presentes para o menino. E isso fica melhor ainda por causa do jeito que as corujas chegam. Inclusive, estou esperando uma ilustração nesse momento. Já tem essa ilustração, né? O Danilo fez. O filho fez. Isso aí, tá lá no Instagram. Vamos pôr aí no post. Continuando. Aguardo ansiosamente o próximo episódio para ficar pistola com Guida Dursley. Novamente, parabenizo pelo episódio e agradeço ao podcast por ser uma maravilhosa companhia na quarentena.
Que emoção, cara. Ai, gente, vocês também são uma companhia, o público, porque eu, se não tivesse esse podcast, eu tenho certeza que eu já estaria louco. Inclusive, pra vocês que gostam da nossa companhia, entrem lá no Telegram. A gente tá sempre lá. O João disse: acho que o Harry não mandou carta pros amigos, porque se o Walter ver a coruja voando ou algo assim, trazendo ou levando carta, podia dar ruim. Mas que o Harry é um grande bobo e paspalhão, isso ali. Tá certíssimo. Eu não tava esperando esse final. Ai, verdade, João. Concordo. Paspalhão. Bobo e paspalhão. Eu adoro a palavra paspalho. Agora a gente vai então para os comentários do próximo episódio, que é sobre o capítulo O Grande Erro de Tiaguida, que, né, é aquele capítulo gostoso. Ai, que inferno, eu achei que a gente já tinha se livrado desse demônio. Não. O Marcelo Leite falou: olá, primeiramente, parabéns pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Ai, quantos elogios, obrigado, gente. Comecei a acompanhar vocês no mês passado e agora estou escutando sempre esse podcast e o Estação 9/3/4. Sobre o capítulo 2 do Prisioneiro, quando eu li, tive a mesmíssima impressão do Luiz de que a Petúnia de alguma maneira reconheceu o Sirius na TV. E por isso mesmo olhou pela janela, para desviar seu rosto dos presentes e para ver se ele não estava por perto, numa tentativa de querer contatar o Harry. Beijos, Minha Marcelo gente. Leite. Eu achei que isso foi uma grande viagem louca do Luiz, mas pelo jeito não. Eu também acho um pouco Foi uma viagem, mas não tão louca. É. Eu não acho tão viagem assim. Mas Uma também viagem não acho possível. que seria, tipo, realmente essa a resposta. Mas a Petúnia conheceu o Sirius? Eu acho que sim. Eu Então, acho que a gente não porque- soube dizer, né, na conversa. Porque ela não foi no casamento da Lily e do James. É. E a única... Quando ela conheceu o James foi naquele jantar, que tava só ele, a Lily, ela e o Walter. Credo. Cadê esse jantar de J.K. Rowling? Escreve aí Nossa, pra nós. tóxico, Para né? de falar groselha Mesa na internet. Yara. Mas então, assim, eu acho que é uma boa teoria, mas eu não me lembro de ter evidência de que a coisa conheceu o Sirius, não. Eu acho que as pessoas que ela teve contato do mundo da magia foram a Lily, óbvio, o James e o Snape, só. E o Dumbledore, né? E o Dumbledore. É. Vamos? Mas é um bom headcanon, eu acho. É um bom headcanon, legal. O próximo é da Fernanda Ferreira e ela disse: oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Fernanda, e você? Quantos anos que você tem? Acompanho o podcast há alguns meses e amo as suas discussões. Obrigado. Escutei esse episódio coincidentemente no dia em que comecei a reler o 6º livro e a memória está fresca. Especialmente sobre o primeiro capítulo, onde tem o encontro dos meninos. Opa! Dos meninos. Onde tem o encontro dos ministros. E no episódio, vocês comentam sobre esse encontro. Bom, nesse capítulo de Enigma do Príncipe, o primeiro-ministro trouxa é avisado que o Fudge está a caminho. E é quando ele lembra de quando ele conheceu o Fudge 3 anos antes. Ele diz que esse encontro foi logo após ele assumir o cargo e que sim, naquele momento ficou muito surpreso com a presença do Fudge e com toda a explicação sobre a magia. Após a explicação, o Fudge avisa ele que Sirius fugiu de Azkaban e inclusive comenta que Sirius poderia estar querendo trazer de volta o Voldemort. E depois disso explica quem é o Voldemort para o primeiro-ministro. No capítulo também, o primeiro-ministro relembra outros encontros com o Fudge, como quando estava para ter a Copa Mundial de Quadribol no 4º livro e quando houve a fuga em massa de Azkaban no 5º. Então, a surpresa dele é uma memória que seria da linha do tempo do 3º livro. No 6º livro, ele fica mais apreensivo, pois sabe que geralmente quando o Fudge está vindo é para dar más notícias. Fudeu, né? Muito obrigado pelo podcast. O trabalho de vocês é incrível. Eu sempre termino os episódios querendo mais. Ai, obrigado, Fernando. Mas, gente, eu acho que esse capítulo está apagado na minha mente, porque eu lembro que toda vez que eu fui reler o Enigma, eu pulava esse. Nossa, eu amo demais esse capítulo. Como? Ai, gente, mas é porque... perfeito. Sim, hoje em dia... É um dos melhores primeiros capítulos. Então, hoje em dia eu enxergo assim, dessa maneira também. Mas antes eu não queria saber, eu queria ver os personagens que eu gosto.
Bruxaria, Eu lembrava quero vagamente bruxaria. disso, mas eu não tinha certeza desse capítulo. Esse capítulo é maravilhoso, eu amo muito. Eu também, hoje em dia. Eu também amava, mas é que pra reler eu falava, não precisa, já sei. Bom, eu como boa dubladora de Carla Sturaro, vou ler seu comentário. Eu amei o episódio, tudo foi muito bem colocado. Alguns pontos que me chamaram a atenção. Só um comentário aqui, que ela faz comentário igual eu comentava no Animagos, eu acho isso ótimo, parabéns. Continuando. Por isso que você é a dubladora dela, né? Exatamente, foi tudo combinado. Eu também, assim como o Luiz, quando reli o capítulo, antes de ouvir, fiquei com a impressão que a tia Petúnia olhou pra janela pra disfarçar que sabia de quem a reportagem falava. Ô, gente, vocês não sabem o mal que vocês fazem à sociedade, ficar validando as loucuras do Luiz. Vocês estão criando um monstro. Me incomoda um pouco esses estereótipos usados que são muito preconceituosos e problemáticos para descrever pessoas que não são ditas padrão. Características físicas não deveriam ser critério para isso. Sou contra isso de criar cachorros para venda e é o cúmulo ver que ela Mas tá certa, quem é a favor tá errado. Não compre, adote. E é o cúmulo ver que ela mata os filhotes fracos da ninhada. Imagino que isso deva ocorrer também na vida real e me deixa brava. Mas acontece na vida real, só queria dizer isso. Não só com o cachorro. Amei que em todos os momentos a tia foi colocada como demônio. Acho um excelente nome para ela. Eu também. É ofensivo pro O demônio. Harry afrontoso foi ótimo de ver. Ele passou por abusos graves dentro daquela casa e essa revolta é mais que compreensível. E ele podia ter se revoltado muito mais. Sim, só que, tipo, desculpa, Susan Sontag, mas era a última semana. Ele não podia aguentar só um pouquinho? Pois é. Tudo bem, né? Ela chamou mãe delicadela. Eu não lembrava que a tia não saía voando. A cena pra mim do filme é o que era a realidade. Mas confesso que gostei muito disso no filme. É legal sim ver ela voando por aí. É mesmo. É legal, Coitado. né? Só que não ia as repercussões. E o cânone, como Não que tem. fica? Sem cânone, nós somos só animais. Na questão de posicionamento político sobre a força, a minha impressão é que a tia Petúnia, de tantos anos de convivência, e por ser aquele modelo de esposa, concorda com tudo que o marido fala. Ela concordou ali pra mim como uma resposta automática. Não teve uma reflexão ou questionamento sobre o assunto. Eu acho que a Petúnia é tipo um robô, sabe? Ela não tem emoção, expressão, vontade, nada. Ela só tá ali. O que a família fala dos pais do Harry é extremamente doloroso pra gente ler. Imagina ele como pessoa ouvir aquilo sobre seus pais. Mais que compreensível a reação dele e pra mim foi a correta. O meu momento avada é saber da morte dos filhotes fracos e o momento expecto patrono é o Harry indo embora de casa. Lacrou. Acho que é isso, coração. Lacrou. A Denise Rodrigues disse: acho que a fala do tio Walter comentando o cabelo atrapalhado do Sirius foi colocada aí justamente porque o Harry e o Tiago têm cabelo bagunçado. É mais uma crítica subentendida do Walter pros Potter. E também porque os Dursley gostam de tudo no seu devido lugar, entre aspas. Tudo tradicionalmente certinho. Eu acho que tá mais pra isso do que uma crítica, uma alfinetada por causa dos Potter. Alguém com cabelo bagunçado só pode ser doido e criminoso. O Gilberto Soares comentou: como assim vocês não conheciam a brincadeira de estátua? Eu brincava e a rainha gremizada Maria da Graça tem uma música só pra isso. Eu acho que ele tá falando da Xuxa. Mão na cabeça, Sim. mão na cintura, um pé na frente e o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Obrigada pela contribuição. É verdade, a Xuxa lacrou, tá fazendo referência a Harry Potter. A Andréia Jaguara também comentou: eu estou com a Carol, que ficou com os pontos devido ao pior duelo já feito. Eu tava nesse duelo. Meu crush no Sirius só aflorou. Em tempos de pandemia e isolamento social, até sonhei com meu Black. Nossa. Mais 18. Agora o que... Tudo bem que tem conteúdo adulto. E o Roberto Carlos. Acordou toda lavada. Agora o que é, tia Guida? Que tipo de ser asqueroso é esse?
Pior é ver seus atributos em bolsominions da minha parentela. Ó, os meus vizinhos também. E sim, eu me afasto de seres assim. Infelizmente eu não posso, porque eles são meus vizinhos. Hipócritas que dizem defender a família e bons costumes. Vamos então para os comentários do próximo capítulo sobre o Noitebus Andante. Vamos. E o primeiro é do Rafael Cândido, que jogava Fortnite com a gente. Isso aí. Sobre o episódio. Depois de anos lendo a mesma coisa, nunca pensei nesse significado para andante. Apesar dos vários e vários momentos a Hylia, convenhamos que essa mulher foi sagaz. Sim, gente. Na verdade, a gente é muito mal com a Lia, coitada. Ela não merece tudo isso. Ainda estou perplexo com a teoria do Zou. Não, achei viagem demais, gente. Desculpa aí, Renato. Não sei se gosto de pensar nele escravizado e transfigurado em Noitebus. Luiz Amel, corre aqui. Amei a participação do Renato. Aquele sotaque é tudo para mim. Já quero ele em mais e mais episódios, por favor. Ai, o Renatão de Passa criando crushes. Né? Nossa, o Rafael tem um crushzão no Renato. Vou expor ele. O próximo comentário é do Gabriel Martins. Demorou pra aparecer o Gabriel Martins aqui, hein? Tava com saudades. Olá, Elefanters! Primeiramente, ninguém sai. Que esse convidado especial foi tudo para mim. Pois antes de eu ser Elefanter, eu já era Animager. Ai, amigo, ficou uma bosta, mas tudo bem. E a participação do Renato nesse episódio me lembrou os meus tempos ouvindo o Por Enquanto em Coma, podcast Animagos. Tá difícil, hein? Em coma. Caramba. Já quero que tenha mais episódios com o Renato. E a vitória dele no duelo foi justíssima. Não houve favorecimentos. Hashtag Pray for Junior Cody. O Cody sempre rouba, gente. Ele, inclusive, tá ouvindo isso. Ele dá... Bom, dá eu já não sei, né? Mas a vitória... A vitória daí... Ele dá a vitória pra quem ele quer. Só que eu percebi no meio da minha frase que eu tava elaborando ela de um jeito muito ambíguo. Aí eu parei. Ai, gente. Continuando. Sobre a teoria do Zou ser Noitebus transfigurado, achei muito louca, porém gostei de algumas partes, como os paralelos entre a criatura e o ônibus. Por isso, reinterpretaria essa relação como uma inspiração do bruxo que criou o ônibus. Ele viu um Zou e copiou as características em sua criação. Eu acho que não, né? É uma viagem essa teoria, mas todo mundo vai apoiar porque foi o Renato que falou, né? Gente, não é porque a J.K. Rowling... Olha lá, vamos de novo. J.K. Rowling nem tinha inventado Zou, ou nem tinha nem sabia do Zou na época, tanto que no Animais Fantásticos não tem o Zou. Então... Exatamente. Cancelar. Seguindo. Sobre o Noitebus de dia, acredito que começou só com viagens à noite. Porém, depois rolou uma expansão mercadológica. Caramba. Igual o McDonald's, que em algum momento percebeu que tinha público de manhã cedo e criou um cardápio de café da manhã. Gente, eu amo quem fala de manhã cedo. Tinha gente querendo viajar de dia e começou a fazer 2 turnos. Vamos fazer uma crítica aqui pro McDonald's, que tirou o lanche vegetariano. Eles só tinham um lanche vegetariano e eles tiraram isso de mim. Obrigada. E era ruim. Eu também queria fazer uma crítica, que eles tiraram o Big Taste de frango, que era o melhor Big Taste, claro, no caso. Ninguém liga. Gente, faz tipo uns 2 anos que eu não como McDonald's. Ai, tá certo. O próximo comentário é da Denise Rodrigues, que disse o seguinte: acho que o Lupin não procurou o Harry porque ele era um lobisomem. Tinha que viver na clandestinidade e ele não ia poder dar assistência ao menino. De fato, foi uma decisão responsável. E mais uma coisa sobre o Lupin em paralelo aqui. Ele sofreu muito no fim da Primeira Guerra Bruxa, porque acabou perdendo todos os amigos marotos. Tiago morreu, Sirius teoricamente enlouqueceu e foi preso, e Pedro teoricamente também morreu. E a Lily, né, gente? Ele era amigo dela também. Lacrou, Eu Denise, acho muito verdade. triste esse negócio do Lupin. O Lupin teve uma vida muito difícil. Ficou sozinho. Tadinho. É porque eles foram os únicos amigos que aceitaram ele do jeito que ele é, né? É verdade. Muito bonita essa mensagem. A única coisa que vale a pena nos marotos. O Daniel Maia comentou: amo que sempre que o Cody é host, rola uma corrupçãozinha no duelo de resumos. Já virou uma marca registrada.
Eita, Cody. Arthur Weasley, O corre pior aqui. é que o Cody carrega essa fama pra onde? Pra nossa casa. Aham. Sonserina. O Daniel também falou: adorei esse novo formato de áudio de alguém de fora do episódio com curiosidades. Quanto mais gente, melhor. Ai, que legal. Obrigado, Daniel. Obrigada. Ele também falou: minha teoria é que o Noite Bus tem pontos determinados pra aparatar, aprovados pelo Ministério. Talvez com feitiços antitrouxas pra ter certeza que esse espaço vai estar livre. Aí eles correm de forma rápida. Correr devagar é difícil, né? Aí eles correm de forma rápida. Aí eles correm de forma rápida entre esses pontos. De forma mais rápida que o normal, né? Acho que o Daniel quer dizer. Eu não acho que o Noite Bus aparata, não. Eu acho que ele realmente anda muito rápido e que tem alguma magia envolvida. Uhum. Eu acho super possível ele ficar, de certa forma, invisível, né? Porque existem feitiços pra isso, gente. Uhum. Então, Sim. Então, a questão de aparatar é que no texto do Pottermore, finado, ele fala que ele dá saltos, quase como se estivesse atravessando um buraco De minhoca. será que não pode ser uma magia, de repente, similar à de chave de portal? Pode ser. Ou talvez, já tô jogando lá longe a ideia, ó. A barra tá elevada. Como o livro fala muito sobre viagem no tempo, faz sentido ter algum mecanismo que faça ele viajar no tempo, o próprio ônibus, sabe? Exatamente como um buraco de minhoca. Por isso que ele dá o salto. Eu acho que é uma magia do Noite Bus, tipo, específica dele, sabe? Igual tem nos carros do Ministério. Talvez tenha uma pra ônibus. Uhum. Eu sou meio contra essa coisa de tentar ficar fazendo sentido da magia, sabe? Uhum. Eu acho que a gente devia só ler e apreciar. Sim. Ah, é, seu santaguista? Eu sou, desculpa, gente. Vocês já ouviram a palavra de Susan Sontag hoje? A Gisele voltou e disse: curioso como a J.K. nomeia um capítulo como Noite Bus Andante e não dá quase nenhum detalhe desse transporte mágico. Ah lá. É isso, porque ela não é o Tolkien, gente. Na verdade, até então, nunca me dignei a saber mais. Pra mim, era apenas um artifício cômico. Tá, é isso mesmo, Gisele. Para, não pensa mais sobre isso. Mas vocês trouxeram uma discussão tão grande sobre ele e ficaram tantas questões sem resposta que a teoria do Zou transfigurado parece até plausível. Não. O conceito do ônibus ir passando e os objetos trouxas como lixeira, cabine telefônica e até casas saltarem para longe é bizarro demais. No filme parece mais concebível, pois é o ônibus que se ajusta aos espaços disponíveis para as manobras. Acho que esse é mais um daqueles casos que a autora fez uma piada e a gente tenta levar a sério, risos. Ai, Gisele, você lacrou, caralho, era isso que eu tava falando. Sobre o plano infalível do Harry, é de rir mesmo, mas até acho plausível. A gente julga sob nossa ótica, mas ele tem 13 anos. Está desobedecendo a lei, e pior, a lei de um mundo completamente novo e estranho que ele acabou de entrar. É normal o pânico trazer muitas incertezas e ideias mirabolantes para a cabeça no calor do momento. Verdade, gente. Eu acho que esse argumento de que eles são crianças sempre funciona e tem que ser utilizado sempre mesmo, porque é real. Sim. Ah, mas ele é criança. Uhum. Acaba a discussão aí. Agora um momento para a construção e apresentação dos Dementadores, que segue aquele padrão de apresentação de vilão não humano em filmes e séries para deixar a gente com mais cagaço. A gente vai conhecendo o personagem pela impressão dos outros, depois uma sombra de alguma parte do corpo, depois a voz, às vezes a visão do ponto de vista do vilão e, por fim, o bicho. O bicho. Às vezes, em alguns filmes, nem o bicho aparece, né? Tipo o tubarão. Aqui, o Ernesto e Fudge já comentam sobre eles. Depois terá Arthur e o Dumbledore e por aí vai. Achei muito bom. Já que falaram do filme... Ah lá, gente, não pode dar espaço. Quando vocês pensam no Lalau, conseguem imaginar outra pessoa que não aquele ator? Hahaha, que eu só visualizo ele na minha frente. Tomara que o Renato participe mais vezes, S2. Olha, respondendo essa pergunta, Gisele... Não consigo imaginar outra pessoa. Mas eu gostaria, porque ele é bem mais jovem, né, no livro. No filme parece que ele tem uns 40 anos. Eu consigo É imaginar. verdade.
Não sei Quem por você quê. imagina? Eu imagino uma pessoa com a cara bem choquita, assim, tipo... espinhenta, né? Porque ele é descrito assim. E achei engraçado que ela falou do plano infalível do Harry. Lembrei do Cebolinha. Harry Cebolinha. O próximo comentário do Gilberto Soares. Ele disse que adorou o episódio em 4 participantes. Vai ser o novo normal? Respondendo sua pergunta, não. Não, gente, os episódios com 4 participantes são só quando tem um participante especial. Tipo o Renato. Isso mesmo. Mas acho que até agora vocês já perceberam, né? Que já teve outros. Sobre o Noite, alguém comentou sobre como a Joana saiu apresentando novos transportes por cada livro, e isso me fez pensar sobre como eu não gosto do conceito de aparatação. Aí tem psicólogo para resolver isso. Na ordem dos livros, conhecemos vassouras, podflu, noitebus, chave de portal, testralhos e armário sumidouro, para no último livro virar um show de aparatação. É porque é mais fácil. E eles podem fazer, eles E, na verdade, no último eles viajam de dragão, né? É verdade. E porque a aparatação é... como é que fala? Inrastreável. Tipo, tem... Isso aí. Chave de portal tem como rastrear, podflu também. E no primeiro livro, na verdade, o primeiro meio de transporte que a gente é apresentado é a aparatação, porque o Dumbledore aparata na Rua dos Alfeneiros. Exatamente. Inclusive, a gente, na edição americana, tem o nome, né? No segundo livro. Bom, continuando. Com tantos meios de transportes assim, eu acho que esse poder deveria ser algo mais raro, e não algo relativamente simples que você pode aprender na escola. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser pra todo mundo. É igual dirigir. É difícil. Eu sinto que é meio que esse rolê, assim, tipo, você chega numa idade, aí você vai fazer autoescola, só que de aparatação. Aí você chora aprendendo a mudar marcha. Não, eu nunca fiz autoescola, mas assim, né, acho que é uma coisa que é um paralelo bom, porque tem a ver, porque é um meio de transporte que você tem que passar por uma qualificação, digamos assim. Sim. E você pode tanto passar a usar ele, quanto você pode ser reprovado e não usar. E é perigoso também, tipo. Sim. É mesmo, gente. Continuando. O conceito me parece muito poderoso para ser banalizado. No meu mundo ideal, seu e do Aladdin, a Hermione teria aprendido e dominado a técnica, e assim isso poderia ter sido usado no livro sem grandes mudanças. Mas ainda assim seria algo exclusivo, como por exemplo, o Voldemort voando. Gente, o Voldemort voando na verdade não existe, né? Só existiu no final. Existe. Só no final. Existe. Como que não, cara? A trupe dele Vira voando. uma questão, né? Não, mas é só ele que voa nos livros. Ah, sim. O Snape também voa. É verdade, o Snape voa lá na luta. Bruxão. Mas, inclusive, eu tava mexendo nos livros outro dia, e eu tava lembrando que no primeiro livro, quando o Hagrid vai buscar o Harry lá naquela casinha lá, ele fala que foi pra ilha voando. É verdade. E eu fiquei muito bugada da cabeça, porque ele não tá com vassoura. Que ilha? E ele largou a moto lá, né? Porque depois ele volta de barco. Ele largou a moto. Depois eles voltam de barco. E aí quando ele fala que foi voando e tal, e depois, quando no 7º livro que o Snape voa da janela lá, alguém vira, eu não lembro quem que fala assim, ele tá voando, ele deve ter aprendido com o Voldemort, não sei o quê. E aí, tipo, fica uma coisa bem exclusiva e bem ligada, na verdade, à ideia de Artes das Trevas. Gente, Hagrid Exposed. Hagrid de novo começou a morte comigo aqui. Mas o Hagrid é meio Dark Hagrid, né? No primeiro livro, porque ele é bem escrotão. Só se ele voou montado em algum animal. Mas por que ele não voltou com esse animal? Isso que a não ser que, tipo assim... Que ele mandou embora. Eu acho que tem um rolê disso, de que ele meio que tem permissão pra usar magia até chegar ao Harry, e depois disso ele tem que, tipo... se virar. Ir com calma. Mas isso não... Aí eu não sei. Aí talvez ele tenha voado numa vassoura ou num testralho. Alguma coisa assim. A Raíssa mandou um feedback sobre esse episódio, dizendo que... Sobre o caso de nenhum amigo do James e da Lily procurar o Harry depois da morte dos pais dele, eu acredito em uma teoria
que lia uma fanfic. Ixi. Que eu acho bom isso, tem que pôr essas referências na mesa. Que o Dumbledore interferiu nisso, não deixando que alguém encontrasse ele. E que ninguém sabia o endereço do Harry realmente. E que o Remus procurou o Dumbledore para saber onde o Harry estava, mas o Dumbledore só disse que ele estava bem e se negou a dar o endereço. Ah, eu acho que faz sentido. Eu não acho que o Remus procuraria o Harry no sentido de, tipo assim, eu vou assumir essa criança. Ah, não. Porque, né, mas eu acho que ele super procuraria de, tipo assim, Dumbledore, esse menino tá bem? Você tá cuidando dele? E o Dumbledore piscou o olho e falou, tá tudo bem, tá no lugar seguro. Deixa com o pai, ele falou. Eu acho que isso faz muito sentido, porque, tipo, ele guardou a capa, né, do James, então parecia que ele tava mesmo esperando o Harry, né? Sim. Ele Também, precisava no caso do Remus, cuidar do porco pro abate, né? Ai, não. Para com esse negócio de porco pro abate, pelo amor de Deus. O Dumbledore é o meu Snape, hein, Larissa? É bom você respeitar. Tá bom. Continuando o comentário da Raíssa. Também no caso do Remus era ainda mais difícil por causa do trabalho dele, que no caso não existia, de fato, por motivos que todos sabem. E também por causa da depressão que ele caiu depois da noite de 81. Porque imagina, seus amigos morrem em uma noite e o culpado é seu melhor amigo, que também matou seu outro amigo, junto com vários trouxas. Eu acredito muito que ele caiu em depressão depois disso. De fato, e sem contar o fato de que ele também é um lobisomem, né, gente? E seria muito irresponsável ele assumir e cuidar de uma criança, sendo que na época ele não tinha como tomar a poção. Imagina, então, gente, ele não não quer nem cuidar do filho dele quando vai ter. Ai! Exato. Ai! Exposed to Lupin. Só uma coisa, gente. Toda vez que vocês falam do porco do abate, eu fico pensando no Harry. Um bacon com óculos redondo e um raio na testa. Igual o porco-aranha. Ai. É Harry Porco. Harry Porco. A Luciana Frade comentou: adorei o episódio, parabéns pelo trabalho de vocês. Esse episódio me fez pensar em uma coisa e eu não lembro se em alguma parte dos livros já falou sobre. Mas na profecia fala que iria nascer aquele com o poder de matar o Voldemort, e ele marcaria como um igual. O Voldemort escolhe os Potter e somente depois na verdade, ele escolhe o Harry, né? O Voldemort escolhe os Potter e somente depois eles são levados para Godric's Hollow, colocando o Rabicho como fiel do segredo. Ou assim que descobriram que a profecia que poderia se referir tanto aos Potters quanto aos Longbottoms, ambos já foram levados para uma casa segura. Eu não tô entendendo nada. Não, entendi. Ele perguntou assim, que ela quer saber se o Voldemort escolheu os Potter, e aí depois que eles foram protegidos, ou se assim que saiu a profecia, e aí tinha perigo de ser tanto os Potters quanto os Longbottoms, se aí eles já foram levados para casa segura. Eu acho que isso foi trabalho do meu amado, né? Porque ele tinha informações, inside information. E aí ele é que vai atrás do Dumbledore e fala que o Voldemort acha que meio que rola tudo ao mesmo tempo, né? Ele fala pro Dumbledore que ele falou a profecia pro Voldemort e fala que o Voldemort vai atrás dos Potter. Então, não existe um período de tempo entre eles saberem que o Voldemort teve acesso à profecia e depois ele, soltar um anúncio no jornal falando, eu vou atrás dos Potter. Então, é meio que tudo chega, as informações chegam todas juntas até o Dumbledore. Tanto que os Longbottoms, né, acho que eles nem chegaram a ser protegidos de nenhuma forma, né? Tanto que eles foram atacados depois. Enfim, ela continuou. Assim, o Voldemort não escolheu os Potter por escolher, mas sim por ter o Rabicho para passar a informação e localização deles, e acabou escolhendo o Harry. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, fico aguardando ansiosa pelos novos episódios e acho que deveria ter mais por semana. Meu Deus. Nossa, complicated, né? O próximo comentário é da Priscila Almeida, e ela já chegou se apresentando, ó, gostei. Olá, me chamo Priscila Almeida, sou do Ceará e nova por aqui, entre aspas, nova.
Encontrei vocês quando já estavam na metade da Câmara Secreta. Maratonei na medida que eu pude e hoje venho fazer meu primeiro comentário. Oh, seja bem-vinda, Priscila. Lacrou. Arrasou. Li a saga já adulta e me apaixonei perdidamente. Lacrou! Sempre quis relê-la, mas tive medo de começar a ver defeitos e desgostar, como aconteceu com a releitura de alguns livros que fiz. Até que encontrei vocês, criei coragem, estou relendo e adivinhem, estou amando ainda mais a história. Ai, Amiga eu do fico céu. feliz. A gente tá nessa já faz milhões de anos, é porque a gente gosta muito, né? Então, a gente critica, mas a gente ama. O amor é assim. As análises... Ama, mesmo as imperfeições. As análises críticas de vocês só me fazem ter mais certeza de escolher a saga certa para ser a minha preferida. Lacrou, cara. Adoro evangelizar. Sobre o episódio de hoje, queria saber: onde estava a senhora Fig nesse momento? Harry saindo da bolha de proteção justamente quando o responsável pela morte de seus pais está solta e ela, que foi posta lá para ajudar quando preciso, não estava a postos? Ela ajudou o Harry com os Dementadores em Ordem da Fênix, mas nesse caso, que era bem mais simples, ela não apareceu. Fica aí o questionamento. Eu acho que na Ordem da Fênix a situação tava muito mais séria, né? E aí existia, inclusive, pessoas, tipo, vigiando ele mesmo. E aqui ela tava meio que só... Lá. Vivendo. Cuidando dos gatos. Tipo, ficando de olho nele, cuidando dele, né? Tipo, garantindo que ele tá vivo e tal, mas não... Ela não tava de fato vigiando ele. E ele saiu à noite, né? Na hora da janta, ela devia estar comendo, dormindo, sei lá. Tomando Trocando banho. areia Imagina do se ela ia lá correr pelada. Não. Imaginando, surtando. Melhor não imaginar. Vamos seguindo então pros comentários do próximo capítulo / episódio, O Caldeirão Furado. E o primeiro comentário é da Gisele, e ela começa assim: sobre a tradução de Crookshanks. Lembro de ter lido numa revista que, por bichento, a Lia teve a intenção de fazer uma alusão à palavra bichano, que é praticamente um sinônimo de gato, mas que também bichento é uma palavra que em alguns estados do Nordeste usam para pessoas com as pernas arqueadas, que foi o que alguém comentou. O Code, sei lá. Nossa, gente, achei interessantíssimo. Não, foi lá no grupo da Casa Elefante. É verdade. No grupo do Telegram. Quais estados? Não tenho a menor ideia. E o fato da Carol não ter comentado nada disso me deixou ainda mais desconfiada da veracidade dessa segunda informação. Risos. Mas conhecendo a fama da Lia, talvez essa expressão realmente tenha sido usada para esse fim em algum lugar do Nordeste lá pelo século XVII. Ai, meu Deus. No capítulo fala que Harry vai ao Gringotts sacar dinheiro, e isso é bem esquisito, porque ele é menor de idade. Ele deveria ter um tutor, representante legal, procurador, sei lá, alguma coisa assim. Parece que a incapacidade associada à menoridade se aplica a algumas coisas e outras não no mundo bruxo. Às vezes parece muito Brasil, né? Não, mas o Harry é privilegiada. Você esqueceu, Gisele. Outra coisa que fiquei imaginando. Será que o Gringotts, enquanto banco, também vende seguros? Imagina, seguros de varinhas, seguros de vassouras, risos. Não, eu acho que isso não existe. O Sr. Weasley, com esse papo de se aliar com quem não gosta contra bruxos como o Black, é aquele ditado cuspido escarrado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, que é um pensamento que pessoas burras têm. Chamou o Sr. Weasley de burro. Além de corrupto, agora é burro. Estou aqui protocolando seu cancelamento mais uma vez, Arthur. Nesse capítulo, eu tenho um expecto patrono. É o momento na livraria com os livros monstruosos dos monstros, quando o vendedor disse que pensou que já tinha visto o pior com o livro invisível da invisibilidade. Gastou uma fortuna comprando 200 exemplares e nunca mais viu os livros. Um trecho minúsculo de humor pastelão, mas ri alto a primeira vez que li e me marcou de uma forma que eu nunca mais esqueci dessa passagem. Na verdade, o cara da livraria foi burro, porque se ele usasse um Accio, ele ia conseguir pegar o livro. Mas se ele falar, tipo, Accio, livro invisível da invisibilidade, será que ia vir, tipo, todos na cara dele, todos. Não? Pronto. Desmaia, né? O Daniel Maia disse: sobre os Weasleys, posso estar enganado, mas tenho quase certeza que é mencionado no 5º livro que eles não fizeram parte da primeira Ordem da Fênix.
É verdade, Ah, Daniel. é mesmo. A gente se enganou, a gente pede desculpas. Foi um grande efeito Mandela. Até porque... Até porque nos anos finais da Primeira Guerra, que seria quando os Sirius e os pais do Harry se juntam à Ordem, os Weasley estavam cheios de filhos pequenos para criar. Então eu acho que eles deviam viver mais reclusos para poder criar a família. Eu acho que a luta, né, não precisa ser parada por isso, mas enfim. O que explica eles nunca mencionarem os pais do Harry pro menino como vários outros personagens falam. Eles talvez não se conhecessem mesmo. Então, Daniel, a gente só foi se tocar disso porque o Renato tava ouvindo e falou: ah, mas de onde vocês tiraram que os Weasley eram da Ordem? Daí eu falei: não sei, da minha cabeça. Não, e aí eu fui perguntar. E porque... todo mundo no grupo da casa achava que era isso, mas daí não era. Não, e aí eu fui procurar, né? Porque eu pensei assim, bom, às vezes não tem no livro, mas às vezes isso é coisa do filme e ficou grudado na nossa cabeça. Só que não eles não estão na foto do filme. E aí eu fui olhar no livro de novo e eles não estão lá na foto do livro. Enfim, é isso, né, gente? A gente cria coisas na nossa cabeça. Acontece. Essa releitura e o podcast estão me fazendo ter um ranço enorme do Sr. Weasley. Esse lance de justificar o uso dos dementadores, porque é o que os criminosos merecem, foi problemático demais. Concordo. É incrível como eu não pescava esses detalhes complicados nos discursos dele quando lia mais novo. Olha, eu vou falar pela última vez sobre o Sr. Weasley. Gente, a família Weasley, ela é o cidadão padrão classe média baixa. Aquele que está em ascensão econômica, mas não exatamente, né? Não se encaixa muito bem. Mas eu acho que eles são uma representação desse povo, sabe? Que tá começando a ter um pouco de poder financeiro. E aí começa a ter uns pensamentos mais opressores, assim. Porque eles são mesmo a família padrão do mundo bruxo, né? Então, é normal que eles tenham alguns preconceitos, assim, incutidos neles. Eu não sei nem se teria a ver... Não sei nem se encaixaria exatamente nessa coisa de começando a ter poder. Eu acho que realmente é tipo o pensamento médio, né, da galera. Tanto que você pode ver que o Ron reproduz várias coisas, né, de problemáticas. O Sr. Weasley também reproduz várias coisas problemáticas. A Molly também. Então eu acho que a gente tem a tendência de olhar para eles com um olhar muito crítico, mas... É isso aí, sabe? Tipo, é seu pai e sua mãe que tá tendo tem por isso que eu não consigo odiar. Assim. Quando a gente fala que os eleitores do Bolsonaro não são todos monstros, a gente tá falando dessas pessoas, né? E eu acho que não precisa nem ir tão longe de, tipo, chegar no eleitor do Bolsonaro, sabe? Eu acho que os Weasley, eles não seriam o pessoal do bandido bom e bandido morto. Mas seria o pessoal do tipo assim, esse cara aí tem que ir pra cadeia mesmo, porque ele fez uma coisa muito errada, sabe? De tipo, é um pensamento punitivista que não é absurdo de tipo, tem que matar porque tem que ter pena de morte, não sei o quê. Mas é um pensamento punitivista corrente na sociedade. Normal, assim. Sim, mas quando eu falo eleitor do Bolsonaro, eu tô pensando naqueles eleitores assim, de tipo, mas eu vou votar no PT de novo, sabe? Que só votaram no Bolsonaro por isso. Devia ter votado. Enfim. Acho que todo mundo já percebeu que devia ter votado, né? Cadê o Vira-Tempo? O Daniel finaliza falando que, pra ele, esse é um dos melhores capítulos pré-Hogwarts dos livros. Concordo, eu adoro esse capítulo. Adorei a discussão de vocês no episódio. Obrigada. Muito obrigada, Daniel. Deus lhe pague. O Bizarro comentou: uma das coisas que me incomodam nesse livro começa aqui. Hermione é muito empática com o Bicuso, mas não tá nem aí pro coitado do Perebas, que aparentemente tá extremamente doente. Durante o livro não faz absolutamente nada, nem parece se importar com o bicho do amigo. Nada contra o bichento, mas contra sua dona... Eu estou super disposto a criticar Hermione nesse livro, só que aí eu acho que você errou, Bizarro. Desculpa, porque a gente ainda não falou sobre esse capítulo, mas em breve falaremos. Quando o Perebas aparece, entre aspas, morto no salão lá da Grifinória, com as roupas de cama do Rony todas cheias de sangue, ela não age como se ela não suportasse. Ela dá a entender que ela ficou meio preocupada, assim, nossa, será mesmo que o bichinho fez isso?
Eu acho que a relação que ela tem com o Perebas é um pouco reflexo da relação que ela tem com o Rony. Ela acha que o Rony tá super exagerando com o negócio do bichento, então ela nem leva em consideração que talvez ele esteja ficando doente por causa do gato. Mas eu não acho que seja realmente uma falta de empatia. Não, eu acho que nesse livro, de fato, a Hermione, ela tá super falha nesse sentido, né? Ela tá bem cancelável. Mas... Eu acho que falta empatia nela com o coelho da Lila Brown. Mas não, eu acho que ela tá sem não. noção em várias coisas, mas nesse sentido aqui especificamente, eu concordo com o Igor. Eu acho que ela acha que ele tá exagerando. E aí, quando o bichento come, né, o Perebas, entre aspas, ela meio que leva um choque de realidade. Tipo assim, meu Deus, mas o que ela vai fazer também? Vai matar o gato dela? Vai jogar ele fora? Não é assim que funciona. Vou fazer o quê? Vou matar? Não, eu vou educar. Eu acho que ela, na hora que ela vê essa cena, ela fica meio tipo, nossa, eu acho que o Rony tinha razão. Tipo, talvez ele tivesse certo. E aí o Bizarro continua explicando quem é ele. Graças a Deus, gente. Faz muitos anos que eu quero saber. Uma pequena resposta de podcasts atrás. Eu e o Marco A. Ferreira, que comenta usando o Facebook, somos a mesma pessoa. Meu Deus. O mistério. Revelações. Nossa, valeu a pena. E por que bizarro? Explica aí pra gente. Mais um mistério. Gente, deixa eu contar um fun fact. Quando eu tinha, tipo, uns 13, 14 anos... Não, uns 13 anos. Eu cismei com a palavra bizarro. E tudo pra mim era bizarro. Falando, nossa, bizarro. Nossa, fulano é bizarro. Isso aqui é bizarro. E aí, quando saiu... Não, isso foi antes. Enfim, quando saiu a Ordem da Fênix... Quando eles estão voando nos testralhos, o Rony olha pra baixo, porque ele não tá vendo nada, né? E ele grita, bizarro! E aí, tipo, foi o auge da minha vida, porque era como se... Era como se, tipo, fosse uma coisa inspirada em mim, sabe? Adolescente é ridículo, gente, mas é isso. Ai, tá vendo, Larissa? Por que você não gosta dele? Mas ele eu é perfeito. Ai, gostar é uma palavra muito forte. Mas eu tô ressignificando a minha relação com o Rony de verdade. Ai, que legal. Ai, vamos se abraçar. Nosso trabalho sendo feito com sucesso, Nayara. Evangelizadores de Rony. Eu quero ver a Nayara ressignificar o Snape agora. Ai, muito difícil, né? O próximo comentário é do Pedro Lauzi Poças. Ele diz, eu sempre gostei muito dos gêmeos, mas confesso que nessa releitura estou gostando cada vez menos. Eu também, Pedro. Apesar da participação deles tirando o Percy nesse capítulo ser realmente muito boa e da anarquia deles na hora de fugir da escola lá no livro 5 ser fantástica, de resto, cada vez mais vejo eles como Danilo Gentili da escola. Meu Deus, pesadíssimo. Acho que nem tanto, mas eu entendo a comparação. Eles são muito hétero, né? Isso irrita. Eles são muito heterotópicos, assim, bem chatinhos. Nossa, gente, eu adoro eles. Eu gosto deles, assim, eu acho que eles têm um período, assim, do livro, dos primeiros livros, que eles são, tipo, eles fazem umas brincadeiras mais inocentes, assim, é uma coisa mais infantil e que é legal. Só que aí, à medida que eles vão envelhecendo, eles vão se tornando realmente pessoas que, se você olha com o seu olhar de hoje, não são pessoas realmente agradáveis, assim. Eles falam bastante merda. Eles são bullies, né? Assim. Eles são meio marotos, né? Só que acho que sem a parte, tipo, física, assim. Eu não lembro de ver eles atacando ninguém. Apesar de que eles jogam o negócio lá no Quirrell, né? Mas é o que o Igor falou, tem sempre a desculpa de, eles são crianças. Mas assim... Sim. Aí não justifica, né? Com relação ao espelho no quarto, sempre achei que era o próprio Harry que se respondia, tipo, coaching pra si mesmo. Sim, gente, quando vocês comentaram no episódio falando que era o espelho, eu fiquei tipo, mano, agora tudo fez sentido. Porque eu achava que era o Harry falando sozinho, eu ficava, nossa, que ridículo. Gente, é o Jonathan Van Ness. Esclareceu tantas Jonathan questões. Van Glass. Tá. Perfeito. Alguém, por favor, faz uma ilustração do Jonathan
no espelhinho lá do coisa. Agora a gente vai entrar naquele capítulo que tem aviso de gatilho, então fique esperto aí. É o capítulo do Dementador. E vamos começar com o comentário do Marcelo Leite. Olá, pessoal. Mais uma vez, parabéns pelo maravilhoso trabalho de vocês. Muito obrigada, querido. Sobre a maldição na vaga de professor de defesa contra as artes das trevas. Para mim, sempre entendo como uma possível magia forte e involuntária, fruto do puro recalque de um jovem Voldemort, ainda muito apegado a Hogwarts, na época em que faz os pedidos para lecionar a Dippet e a Dumbledore. Até a próxima. Nossa, mas pesado esse poder do recalque aí, né, gente? Não sei se é involuntário. Não, eu não acho que é involuntário, mas eu acho que ficou essa ponta solta na série, né? Tipo, como que foi esse... Não uma ponta solta de verdade, né? Mas, tipo, como que foi essa maldição? Ele fez realmente alguma coisa? Ou foi só... A Maria Paula Delgado mandou um ensaio pra gente aqui sobre o Lupin. E ela disse: Oi, Casa Elefante. Mandou uma cobrinha. Oi, Maria Paula. Cobrinha de volta para você. Saudações sonserinas. Passando apenas para esclarecer alguns pontos sobre a vida do Lupin, do Prisioneiro de Azkaban especificamente, que foram questionados durante a gravação e talvez venham acrescentar no nosso entendimento do que esse momento em Hogwarts representa na vida dele. O pai do Lupin morreu mesmo, gente, mas foi bem depois mesmo, aparentemente, dos acontecimentos de Prisioneiro, e ele não queria ser um peso na vida do pai. Aí ela mandou aqui o texto sobre o Lupin do Pottermore, que a gente não vai ler aqui, mas ela selecionou uns trechos que falam sobre o pai dele, e que vocês podem encontrar aí tanto no Pottermore no original, no Wizarding World, né? Ou tem traduções também por aí. E aí ela continua falando. Antes de ir para Hogwarts, ele se ocupava com atividades bem aquém das habilidades dele e vivia uma vida itinerante, onde trocava de trabalho quando as pessoas notavam a condição lupina dele. 1 ou 2 anos mais ou menos, apesar de não ter achado fonte. Seria um chute bem razoável. Gente, eu acho que o lobisomem, ele deve ter tipo uma cartela de menstruação, assim, pra cuidar da própria vida. Pra saber assim, não, essa semana vai ter lua cheia, então não posso. O problema é você, tipo, adoecer por uma semana. Né? Todo mês, né? Sem poder explicar o que é, né? Essa que é a questão. Porque se você tiver um lugar seguro pra poder ir e tal, e você tiver uma desculpa válida, acho que seu chefe vai ficar de boa. Só que o problema é esse, tipo, quem que vai querer contratar uma pessoa que só trabalha 3 semanas por mês? É muita parla, né? E aí o Dumbledore encontra o Lupin, né, nesse momento da história, vivendo numa casinha bem mexuruca, meio decrépita, localizada em um vilarejo de população bruxa e trouxa. E então a Maria Paula trouxe essas informações aí pra gente, né, pra gente pensar um pouquinho mais sobre a vida do Lupin, porque a gente ficou se perguntando, né, se ele morava com os pais, esse rolê. Falha nossa, né? A gente devia ter visto esse texto antes, eu acho. É verdade. Eu acho que o questionamento da Luísa no episódio, eu sentia mais como, tipo assim, mas qual era a vida dele, assim? Porque mesmo essas informações que a gente tem aqui, elas não são muito esclarecedoras sobre isso, né? O que ele fazia e tal. E como que ele vivia também, porque você ter um emprego só por um tempo, será que ele, tipo, trabalhava e ia juntando dinheiro pra quando ele tivesse que largar o emprego ele poder se manter até arranjar outro? Complicado. Precisaria aí de uma biografia de 300 páginas. Pois é, né, J.K. Rowling? Vamos providenciar? Então é isso. A Maria Paula mandou um abraço, Maria Paula. Abraço. E aí, a Isabela Daim. Gente, a Isabela, fun fact, eu conheci ela pelo meu canal. E a gente já comeu waffle juntas. Ela é ótima. Ela é super fofa. Aonde? Porque ela mora no Rio. E aí eu tava no Rio. E aí a gente combinou de encontrar. Ai, que legal. Ela morava, tipo, na rua do lado do hostel onde eu tava. Ai, gente, tá vendo? Harry Potter é isso, né? União entre todas as bandas. Todas não, né? Algumas não. A Isabela Daim falou: Oi, gente, eu ia comentar no post, mas ainda não tem. Então vou mandar por aqui pra não esquecer.
Eu tô terminando de ouvir o episódio sobre o capítulo O Dementador e queria dizer que eu entendo o que a Lari disse sobre o Harry reagir mal e se achar frágil, por ser tão afetado pelos Dementadores. Realmente a masculinidade... Nossa, essa palavra é difícil de falar, hein? Realmente a masculinidade frágil faz sentido aqui. Mas uma coisa que pensei também, enquanto ouvia, é no quanto isso pode ser uma representação de como as pessoas lidam com doença mental no nosso mundo. Se os Dementadores representam a depressão e o Harry é muito afetado por eles, podemos talvez entender que ele sofre com um grau de depressão. Nossa. Mesmo que for temporário. Mas se hoje, 2020, ainda tem muita gente que acha que depressão é frescura, tem mesmo. Olha aí, gente. É verdade. Lacrou, Isabela. É verdade. Que doenças mentais não existem ou se curam com igreja ou pensamentos positivos, nossa, me dá nervoso. Imagina na época em que os livros foram escritos. Então acho que a reação dele também pode estar contaminada por esse tipo de pensamento. Algo como não querer admitir que tem depressão. E que isso é normal e não te faz uma pessoa inferior a ninguém. Apenas alguém que precisa de tratamento e acompanhamento especializados. Nossa, eu amei. Arrasou. Gente, eu já preciso reler esse capítulo com isso em mente. Nunca tinha pensado assim. Arrasou. É isso aí. Agora a gente vai ler os comentários do podcast da Larissa, gente, exclusivo. Mentira, não é o podcast da Larissa, mas é o capítulo que leva o nome do podcast dela, Garras e Folhas de Chá. Ou será que é o podcast que leva o nome do capítulo? Nunca saberemos. O primeiro comentário é do Daniel Maia. Ele disse: episódio maravilhoso. Adorei as meninas todas com pontos de vista conflitantes. Vários argumentos para defender esse povo problemático do capítulo. Me senti representado por vocês. E a Carol estava 100% Hermione nesse episódio, no seu movimento anti-Sibila. Nossa, tava demais. A Carol, dá pra sentir no tom de voz dela que ela já não aguentava mais, eu e a Tami tentando defender a Sibila. Gente, eu amei também esse episódio. E ele não acabava nunca, né? Justamente por isso, porque ninguém concedia. Não, a Larissa falava: ah, não, mas tem esse ponto. Daí a Carol: não, mas ela é caselada. Não, mas tem esse ponto. Não, e foi tipo não. assim: a gente começou a discussão do episódio pela discussão da Sibila, né? Então foi tipo, sei lá, 40 minutos falando só disso. E depois, meu Deus, corre pra falar do resto. Ai, gente, eu dei tanta risada nesse episódio. O Daniel continua: eu sou professor, então foi terrível reler esse capítulo. Hagrid, eu te amo, mas não tem como defender essa aula desastrosa. E no caso da Sibila, eu tento até ter um pouco de empatia, mas não dá. Acho ela até pior que o Lockhart, porque no caso dele, todos que convivem com ele logo entenderam que ele era um charlatão, mas a Sibila consegue ainda enganar. Tirando Hermione, o resto da classe inteira fica abismado com ela. Enganar pessoas já é horrível, mas fazer isso com crianças de uma posição de poder torna 1000 vezes pior. Gente, eu tô chocada aqui, porque a Hermione talvez tenha essa reação com a Sibila por causa da experiência que ela teve com o Lockhart, né? Será que não? Olha, pode ser, porque ela foi bem enganadinha pelo Lockhart, né? Até o finalzinho ali. Uma coisa que eu pensei enquanto eu tava ouvindo o episódio é que se Hermione não duvida... Não que ela duvida, né? Mas que ela duvida um pouco dessa coisa de prever o futuro, porque ela ganhou vira-tempo, então ela tá mexendo com o tempo. Sim. E aí eu acho que por isso ela fica meio baqueada. Eu acho que tem também uma relação com isso. Do fato dela estar mexendo com o tempo. Mas acho que dá pra gente analisar várias coisas, né, Susan? Desculpa aí. Susan. Coitada da Susan. Gente, vamos explicar isso, Larissa. Vamos. Porque agora é uma piada muito interna, né? Então, a gente tá falando dessa Susan, né, gente? Quem é Susan? Quem é Sontagismo? Né? Que merda é essa? Vocês não conhecem, a Susan Sontag é uma escritora, filósofa, crítica literária, muito foda. E ela tem vários textos, vários livros publicados. E ela tem um texto que é um ensaio curtinho, que chama Contra-Interpretação. E ela fala de um jeito muito massa, assim, sobre como que a gente, nos últimos tempos, nos últimos séculos, a gente meio que se entregou a uma leitura da arte
que é muito voltada para a interpretação. Então, tipo assim, você vê um quadro, você quer entender o que esse quadro quer dizer. Você lê um livro, você quer entender o que esse livro quer dizer. Sei lá, você ouve uma música, você quer entender o que o artista estava pensando quando ele escreveu o verso X, não sei o que. E não é que você não possa fazer isso, mas ela meio que tenta resgatar uma coisa meio de experiência mesmo, sabe? Tipo, o Harry Potter trazendo para esse exemplo, né? Tipo, Harry Potter é sim um universo muito massa, muito bem construído, que a gente pode ficar discutindo o tempo passa. Mas ele é também essa primeira experiência que a gente teve, sabe? Tipo, de imersão, de tipo, ser abraçado por esse universo e sentir que a gente tem, que a gente faz parte dele. E às vezes a gente pode se perder um pouco, meio que tentando explicar as coisas e estragando um pouco dessa própria magia da literatura como uma coisa que nem tudo nela pode ser explicado, assim, né? E tipo, eu acho que o argumento final, essa conclusão dela é que, tipo, a gente, quando a gente tá consumindo alguma arte e a gente tá com isso muito na cabeça, né? De tipo, meu Deus, o que será que significa? O que será que é a interpretação? O que será que o autor quis? O que será que não sei o quê? A gente meio que tá se distanciando da experiência que ela considera mais pura, né, da arte, que é simplesmente a reação emocional, né? E sei lá, ela parece que ela fala a favor da subjetividade, assim, e que e contra a objetividade que as pessoas querem sempre estar colocando nas coisas, né? De, pronto, não, isso aqui chega a ser até ser uma crítica a Rowling, também esses autores que dão significado às coisas depois da obra, né? Tipo, a depressão e tal. Não quero saber, eu quero ler a obra e se eu entender isso, tudo bem, legal. Mas se eu não entender, a experiência não pode ser comprometida por isso também. Então, é sobre o que significa pra quem tá consumindo aquela obra. E eu acho que é importante, não é nem o significado, sabe? É o que faz você sentir. Foi isso que eu quis dizer. É a experiência porque esse texto dela, ele tá muito alinhado com um livro muito massa, que eu recomendo muitas pessoas lerem, que chama Produção de Presença, de um alemão que chama Gumbrast. E ele fala que, tipo, na sociedade que a gente vive, é muito irreal você pedir que as pessoas não interpretem as coisas. Você lê um livro, você vai buscar significados, porque a gente é treinado para fazer isso, é assim que a gente vive. Mas esse movimento que esses dois textos simbolizam, né, eles meio que tentam buscar uma experiência um pouco mais primitiva, assim, de você valorizar a sua reação física mesmo às coisas, sabe? E não fica, por exemplo, quando você vê um quadro e você pensa assim, nossa, que cor bonita que foi usada aqui. Isso não pode ser desvalorizado quando você for elaborar qualquer coisa que você tenha a dizer sobre esse quadro. Porque ele teve um impacto material sobre você, sabe? Você pode até falar assim, que cor bonita que ele usou aqui, esse vermelho remete a tal coisa, lá. Ok. Mas você não pode desconsiderar o fato de que o primeiro impacto que qualquer tipo de arte tem na gente é um impacto material. É um impacto que não tem a ver com o que ela significa. Tem a ver com o que ela faz com você, com as palavras, com as cores, com o som. Ai, gente, então esse foi o nosso episódio bônus sobre contra-interpretação. Esse foi o nosso momento Pernalonga de batom. E o que significa esse texto da Susan Sontag? Não sei, vamos ler lá que vocês vão entender. Continuando o comentário do Daniel. Desculpa, Daniel, ter cortado seu comentário com esse uma hora de conversa. Ele falou, por isso, vou passar meu pano para Minerva, sim. Porque essa mulher é a definição de competência, ter que lidar há 13 anos com a Sibila se exibindo ali e o Dami se fazendo de doido e ignorando. Normal que ela esteja sem paciência de fingir gostar da mulher ainda. Não. Não. Concordo com seu posicionamento, mas acho um posicionamento burro. Sabe o que eu acho, Daniel? Que você tá... Sabe o que eu acho, Daniel? Que você está com dificuldade de let it go. Sentimentos simples, como, por exemplo, Minerva, rainha, e nunca errou, e Hermione nunca errou. Acho que a gente tem que deixar esses sentimentos para trás. Deixa a pessoa errar. A gente agora é adulto.
A gente agora é adulta, a gente pode entender que os personagens gente que não erra são é complexos. Gente que não erra é muito irreal, é chato, não dá pra você conversar de igual pra igual, sabe? Mas assim, eu mantenho meu posicionamento de que a Sibila tem seus problemas, mas eu não acho, por exemplo, que ela seja pior que o Lockhart. Não acho mesmo. Porque o Lockhart, nem eu. ele de fato faz mal às pessoas, tipo, ele ataca as pessoas, ele apaga a memória das pessoas pra poder tomar crédito. Então eu acho muito bizarro. E a Sibila, ela pode até fazer umas coisas meio nada a ver ali, tipo, assustou o Neville, e o Neville já é todo complexado, não sei o que. Porra, mas o menino não tá traumatizado, o menino tá com a memória dele intacta ali, sabe? Então... E eu mantenho meu posicionamento também de que, tudo bem, a Minerva consola o Harry, mas não precisa ficar falando mal do coleguinha para os outros... para os alunos dele. Alunos, né? E sobre horários, eu quando criança me irritava tanto com esses horários malucos que minha diversão era passar horas montando os horários de Hogwarts de uma forma que fizesse sentido. Tá doido, Daniel? Manda pra gente as tabelinhas. Uma vez eu parei pra contar quantos alunos tinha em Hogwarts. Mas existe uma teoria super interessante sobre isso, né? De que a turma do Harry é menor. Porque eles fazem parte de uma geração que não quis ter filho, porque não sabia como que ia ser a vida, né? O Harry é boomer? O Harry é boomer. Por essa não esperava. O Harry é o finzinho do boomer. Porque os millennials começam em... 90. 85. Não, amiga, mas antes do millennials ainda tem o X, né? Então ele é X. Então tá. Tudo bem, hoje tá caindo em... Tá tudo explicado, né, gente? O Harry caindo em esquema de pirâmide, geração X. Ai, que incrível. O conceito de aula do Hagrid é: vou mostrar os bichos para as crianças. No coração dele, ele tá fazendo certo, pois acho que na cabeça dele, aspas, se eu que não me formei consigo interagir e entender sobre os bichos, as crianças vão achar a matéria tão simples como é para mim, fecha aspas. Ele não dá aula com o cérebro, dá aula com o coração. Eu achei esse comentário pesado, pra não falar outra coisa. Eu não consigo odiar o Hagrid, gente, desculpa. Eu também não. Eu acho que ele é só meio sem noção mesmo. Eu não acho que ele errou tanto assim, não. Acho que exageraram vocês aí. Eu não sei. Eu acho que ele foi uma péssima aula, porque foi meio... que fugiu ao controle. Mas a culpa não é dele, a culpa é do Draco. Enfim, a gente vai discutir mais sobre isso depois. Em outros episódios. O Vitor Sacramento disse: levanta o pezinho que eu vou passar pano pra Sibila. Chegou a equipe de faxina. Acredito que por mais que ela se utilize de meios escusos para tirar informações das pessoas e usar como se estivesse adivinhando, isso faz parte do folclore do vidente. Mas na onde? Não sei, não entendi muito bem. Mas em uma camada abaixo disso, eu me lembro na cena que mostra o Dumbledore indo entrevistá-la, que ele tá desconfiado, e ela não tá confiante na visão dela, já que ela não se lembra do transe. Mas do nada ele muda de opinião e dá uma chance pra ela. Então, ao meu ver, ela usa essa mística exacerbada para dar valor ao voto de confiança que o Dumbledore deu a ela. Entendo quão complicado é ela usar esse charlatanismo, não tem outro nome pra dar, pra cima de crianças, ainda mais pra assombrá-las daquele jeito. Mas acho que a construção do personagem não seria certa se fosse de outro jeito. Gente, a Sibila é uma personagem histérica. Ela é doida, ela tem probleminhas. Cara, eu não sei. Eu acho que ela é um personagem que... Eu vou trazer o que a Tami falou no episódio. Eu acho que ela tinha muito a oferecer e foi pouco desenvolvida. E aí, com o que a gente tem da personagem, realmente é muito difícil de, dar uma leitura aprofundada sobre ela, sabe? Você não tem, de fato, informações mais profundas sobre ela, se ela... Sei lá, qual que era a relação dela, por exemplo, com o próprio Dom, sabendo que... Com a própria habilidade dela, sabendo que ela fez a profecia. Será que ela ficou sabendo que ela fez a profecia? Como é que ela lidou com isso? Então, não sei, sabe? Eu acho que fica difícil de falar sobre ela, porque a gente não tem informação direito. Na verdade, a Sibila, ela tá aí pra construir a personagem da Hermione, né? Então... Bom, o Vitor continua. Sobre o modo de ensino, imagino que não tenha muito o que ensinar na prática. Tipo, você lê as instruções do livro e usa o objeto para adivinhar o futuro.
Acho que é diferente de, por exemplo, o Flitwick. Por exemplo, o Flitwick ensinar que para executar o Wingardium Leviosa tem que girar e sacudir a varinha e ver quem tá fazendo errado. A Sibila não tem como ver quem tá se concentrando errado, sabe? Então ela dá as instruções básicas e fica ali de suporte na interpretação do que for lido. Seja nos cristais, borra de café, etc. Eu acho que não tem muito como ela dar aula diferente, não, assim, nesse sentido, assim, tipo, de técnica. Eu acho que realmente não tem muito como ela... Só se ela, sei lá, passar exercício de concentração, de meditação, yoga. Sobre o rompante da Hermione, acho que não é o maior exemplo dela sendo a nossa irritante sabe-tudo. Ela já entrou na sala com uma ideia preconcebida e o tempo todo usou do viés de confirmação para reforçar seu preconceito. Se ela deu de verdade o benefício da dúvida em algum momento, passou batido por mim. Ao meu ver, ela podia ter todos os motivos para discordar da Sibila e de seus métodos, mas o desrespeito que ela fez com a professora, se fosse comigo ali, a Grifinória, minha casa, tinha perdido uns bons pontos. Eu voto junto com a relatora, que diz que a atitude dela foi igualzinha a do Draco. Eu concordo. Não que as personalidades sejam iguais, nem nada, mas a arrogância nesse momento foi equivalente. Eu também acho. Eu acho que é muito difícil igualar a Hermione com o Draco, porque realmente eles são pessoas muito diferentes, mas a arrogância e o tom de superioridade aqui foi exatamente a mesma coisa. E só piora, né? Não, esse livro... Até o fim do livro. Tá difícil. Depois ela cai na real, né? Ainda bem. Hermione segue sendo nossa fada sensata, porém às vezes nem tanto. Parem com esse negócio de fala sensata, pelo amor de Deus. Vocês botam a pessoa lá no pódio da fala sensata, daí ela vem virar turf, você não sabe o que fazer. Sobre a sala da Sibila, acho que os professores não escolhem as salas. Tipo, a sala de defesa contra as artes das trevas sempre foi a mesma. Acho que a única mudança foi quando o Firenze teve que ensinar adivinhação, daí ela ficou com a sala da torre e se aproveitou disso para reforçar a imagem dela de fora da realidade das pessoas normais. Mais adiante, vocês falam sobre as superstições que existem no mundo bruxo, e eu gostaria de lembrar de uma, que lá nas Relíquias da Morte, acho que o Rony fala de uma que é da varinha de sabugueiro, azar o ano inteiro. É verdade. Tá no Contos de Beedle. E essa superstição vem da lenda da varinha das varinhas, né? Porque era uma varinha de sabugueiro. Então acaba tendo um fundo de verdade, o que acaba divergindo um pouco da visão da Hermione de que tudo é sempre preto ou branco, e é sensacional que isso expande muito o universo de Harry Potter. Acho legal que vocês estão me fazendo ver o Hagrid com outros olhos. Realmente ele, como professor, é um ótimo guarda-caça. O que eu fico pensando é, alunos de terceiro ano têm no currículo hipogrifos, e mais à frente a gente vê animais mais simples, como os tronquilhos. O ideal seria que começassem com os mais fáceis de lidar para depois os mais difíceis, né? O ideal era que eles tivessem um currículo, né? É. Mas a gente tem que trabalhar com o que tem. Não tem aqui, não tem muito jeito. Por fim, eu sempre vou ressaltar que eu amo os avisos do começo do episódio. Nunca parem, por favor. Never stop. Tá bom? Seu pedido é uma ordem, Vitor. A Denise Rodrigues comentou: quem avalia o currículo escolar dos professores? Ninguém. Pois é. Teria que ter alguém pra falar o que tá certo e o que tá errado em cada aula pra cada ano, eu acho. Tá certo. E também tinha que ter o MEC dos bruxos, né? Tipo... E também, quem avalia a grade de matérias dessa escola? É muito bagunçado isso, né? Sobre a Hermione já chegar na aula de adivinhação com um preconceito sobre a Sibila, acredito que quem tenha colocado isso na cabeça dela foi a Minerva, quando elas conversaram secretamente no outro capítulo. No caso, elas estavam falando sobre o vira-tempo, provavelmente. Minerva deve ter dito, esse ano você vai fazer adivinhação, uma matéria muito subjetiva e, na minha opinião, sem muito propósito, ou algo assim. E aí Hermione já foi para essa disciplina com um leve ranço, até porque ela e Minerva compartilham de opiniões bem parecidas, porque as duas são bem racionais e lógicas, e algo que sai desse viés as incomoda. Acho também que por isso a aritmancia pode ter chamado a atenção de Hermione. Adivinhação com números, né? Jesus amado. Bem parecido com probabilidade. Ai, gente, eu adoro que a pessoa ela faz o comentário e já faz a fanfic. Discordo. Então, eu acho que seria problemático se tivesse acontecido isso. Da Minerva, antes do ano começar a falar, você vai fazer adivinhação melhor não, hein?
Acho que não sei se ela falaria isso, não. Ah, não sei, será? Não duvido de nada. Será que ela não falaria, tipo assim... Ai, não, gente, já vai mas ser a Hermione não é uma amiga dele. Não, mas tô falando de, tipo assim, quando a Hermione se inscreveu nas matérias e foi lá pegar o vira-tempo. Será que a Minerva não falaria assim, então, Hermione, você, senhorita Granger, você tá com muitas matérias esse ano, você não acha que talvez você tirar alguma delas, assim, tipo adivinhação, que é uma matéria muito subjetiva, nananã. Ah, aí sim, Eu mas acho tipo, ela falar do impossível. nada. Ah, não, eu acho que, sim, teria um contexto, mas eu não acho impossível, não. Mas não sei se ela falou. O próximo comentário é do Gabriel Martins e ele diz: Olá, Elefanters! Chegando como sempre chega, né, o Gabriel? Passando para deixar meu headcanon sobre os meios de prever o futuro em Harry Potter. Talvez, quanto mais difícil de aprender a fazer a arte, mais precisa pode vir a ser a previsão. Exemplo: leitura de vísceras seria mais preciso que folhas de chá. E o topo dos meios mais precisos para previsões seria aprimorar a visão interior, para ter visões mais frequentes e mais claras, como Grindelwald provavelmente fez em Crimes de Grindelwald, e que a Sibila está muito longe de conseguir fazer. Eu não sei, porque o negócio do Grindelwald é que ele é legilimente, né? E aí já não é mais uma questão de estudo, né? É, sei lá, é um negócio que você nasce e que não... Ai, não sei. Não, mas a legilimência você pode aprender também, né? Mas é em adivinhação? Não, acho que não tem a ver com adivinhação, acho que são coisas diferentes, mas eu acho que o Grindelwald, no caso, ele... Quer dizer, não necessariamente o Grindelwald, mas você pode estudar e aprender, tanto que o Voldemort é um excelente de legilimente. Não, eu falei errado, eu não quis dizer isso. Mas é que, tipo, eu acho que não é tipo isso, eu não acho que é a mesma coisa da adivinhação. Uhum. Então não acho que vale essa comparação. E eu acho que, na verdade, a Sibila não tá muito longe de conseguir fazer, não, né? Tanto que ela faz às vezes. Eu acho que ela... O que incomoda na Sibila é que ela combina charlatanismo e habilidade real. Então você nunca sabe quando ela tá sendo tá só usando aquilo ali pra impressionar ou quando ela tá de fato coisando, vendo, sabe? Uhum. Tá, ele continua e fala: gosto de imaginar também que numa salinha lá no departamento de mistérios está cheio de cobaias e voluntários. Credo! Bruxos ou trouxas que possuem alguma facilidade ou algum nível de contato com a visão, entre aspas, e passam anos lá sendo submetidos a experimentos, encantamentos e rituais para aprimorar as previsões, e aquela quantidade enorme de bolas de profecias lá seriam os resultados das tentativas e erros desse grupo. Caralho, hein, Gabriel? Achei bizarro. Não, Eu também. Mas, assim, levando em consideração o que é o Ministério da Magia, não acho impossível. Eu tenho muita impressão de que as visões da Sibila são iguais às visões da Raven. Sabe? Só que a diferença é que ela não lembra no final. Mas o Gabriel falou um negócio que realmente estou pensando aqui. É engraçado porque, teoricamente, pelo que a gente sabe, a existência de videntes reais é muito rara, né? Não é, tipo, muito comum, tá? Só que realmente lá na sala da Sala das Profecias tem uma porrada de bolinha. E o Ministério não é tão velho assim. Tipo, o Ministério tem, sei lá, 300 anos, mais ou menos, desde que ele foi estabelecido. Então, você pensar que em 300 anos foram feitas, sei lá quantos milhões de previsões ali, realmente é bizarro, assim. Então, ou ele realmente pega previsões que não são muito acertadas, assim, previsões que são muito accurate, ou eles realmente têm alguma forma de, tipo, testar. Igual essa salinha onde as pessoas vão fazendo previsões. Ai, não sei esse negócio de testar aí. Na Ordem da Fênix a gente conversa sobre isso. É verdade. Agora vamos para o comentário dele, bizarro, ou também conhecido na noite como Marco. Marco. Como sempre, comentando antes de ouvir. Então já peço perdão. Não gosto do personagem da Sibila, mas sinto pena por ela, apesar de tudo. Ela procura desesperadamente ser reconhecida como uma vidente,
mas não sabe que realmente tem o poder, e nem poderia controlar se soubesse. Sobre o caso de Hagrid, Dumbledore realmente é um péssimo diretor em contratar uma pessoa tão despreparada assim. Ter conhecimento enciclopédico de algo não quer dizer que você não precise, no mínimo, ser preparado como professor, ainda mais em Hogwarts, que além dos perigos, pesa muito na formação dos bruxos para a sociedade. Olha, gente, já que finalizamos os comentários sobre esse episódio, eu acho que já posso falar. Revelar. Não, brincadeira. Eu tava pesquisando sobre a educação no Reino Unido na época em que a Rowling estudou, que foi nos anos 70. E eu acho que, assim, eu não pesquisei muito, eu só dei uma olhadinha. Mas só pelo que eu vi, eu já cheguei à conclusão de que isso tudo aí é crítica dela àquela época, sabe? Porque realmente os professores eram mal treinados, os alunos eram negligenciados, a escola punitivista e tal. Então, eu acho que a gente talvez não pegue muitas dessas críticas e ache muito fora da realidade os problemas da educação em Hogwarts. Mas que talvez se a gente for entender como que era na época que a Rowling estudou, talvez a gente veja essa realidade. Porque, pra falar a verdade, a gente que cresceu com Harry Potter teve uma educação muito mais evoluída do que as pessoas, os boomers, né? Então, muito mais humana, né? E eu acho que o que falta exatamente na educação de Hogwarts é uma humanidade, assim. De, tipo, você entender que não é você colocar os alunos pra fazer as coisas na floresta proibida que vai, sei lá, corrigir o comportamento deles. Não adianta você colocar um professor que só tem reputação e que não tem nenhuma capacidade para dar aula, porque as crianças não vão aprender. Então, eu acho que realmente esse negócio... Você acha que é uma crítica da Rowling ou você acha que é só ela reproduzindo a experiência dela? Acho que é uma crítica. Eu acho que existe uma crítica, sim. Eu acho que existe uma crítica. Talvez não uma crítica completa de, tipo... eu não acho, por exemplo, que a Rowling problematize o uso de detenção. Eu não vejo nos livros uma problematização disso. Mas eu acho que na capacitação dos professores, por exemplo, eu acho que existe sim uma crítica. Principalmente na Sibila, né? Na Sibila, no Lockhart. Acho que até no próprio Hagrid, assim, tipo, de uma forma bem sutil, mostrando que, tipo assim, não é porque a pessoa é legal que ela vai ser uma boa professora, né? Porque realmente os professores, eles não precisam só ser gentis, eles precisam de um treinamento específico, porque dar aula não é você saber... Pra mim, conteúdo. O rolê ali do Hagrid é tipo a galera que faz intercâmbio na Austrália e vai dar aula de inglês. Sabe? Assim, só porque ele tem muito conhecimento sobre os animais, o Dumbledore considera que ele tá apto a dar aula. E não é que ele nunca possa vir a ser apto, mas ele precisaria, sim, passar por um treinamento e tal, tipo, elaborar um currículo junto, elaborar uma linha ali, né? Então, agora nós vamos para os últimos comentários do último capítulo desse Metendo a Colher, que é o bicho-papão no armário. O Marciel falou que uma reflexão que faço sobre o bicho-papão e a obsessão da Hermione pelos estudos é que ela está estudando compulsivamente por um desejo de se provar para ela mesma. Penso que se ela fizesse isso para se mostrar para os outros na intensidade que ela faz, ela seria Sonserina. Viajei? Viajou. Não, eu acho que amiga, não viajou não. Não, eu acho que existe um fundo de verdade no sentido de como a gente é apresentado a Sonserina. Mas eu não acho que a Sonserina seja necessariamente sobre exibicionismo. Porque senão, sei lá, o Lockhart seria Sonserina, sabe? Não, mas ela é muito ambiciosa. E eu acho que a gente precisa parar de... eu sempre tô falando isso, né? Mas a gente precisa meio que entender muito mais que os alunos escolhem as suas casas. Porque a Hermione jamais iria pra Sonserina. Porque ela ouviu falar bizarrices sobre a Sonserina, entendeu? Então... E ela leu, né? Então,
Eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que se houvesse, assim, uma escolha pura do chapéu seletor, sem levar em consideração os alunos, ia ser bem diferentes os resultados. E também, talvez, não teriam nem só 4 casos, teriam mais. Mas, assim, eu falei que eu acho que ele viajou. Mas, assim, é porque eu acho que você falou que ela é muito ambiciosa. E, de fato, ela é ambiciosa, mas... eu não entendi, tipo assim, qual que seria a diferença entre você ser ambiciosa pra mostrar pros outros e ser ambiciosa pra você. Tipo, existe uma ambição boa e uma ambição ruim? Eu acho que é a arrogância, né, que faz essa diferença. Mas aí, tipo assim, não necessariamente... eu não sei. Eu acho que a questão da Hermione tem a ver com o fato de que ela quer provar pra ela mesma, mas eu não acho que ela quer provar só pra ela mesma, não. Acho que ela quer provar pras pessoas ao redor também. De que apesar dela ser nascida trouxa, ela é capaz, sabe? Então eu acho que ela já faz isso. Tanto que ela fica toda feliz quando ela acerta as coisas e tal, ela fica, tipo, infladinha de orgulho, sabe? E outra, eu acho que a arrogância também não é uma coisa só da Sonserina, porque a gente vê no livro anterior, por exemplo, na Câmara Secreta, que os lufanos são super arrogantes, e eu fiquei chocado, porque eu tinha uma imagem tão benévola dos lufanos, e agora eles perderam toda a magia. Eu acho que todos são arrogantes de acordo com verdade, olha. O que a sua arrogância tá... A que a sua arrogância tá relacionada? Porque eu acho que, tipo assim, um Corvino, por exemplo, que fosse desafiado na sua inteligência, ele ia ficar putaço, ia ser super arrogante, sabe? Tipo, se você, sei lá, falasse que ele é burro, ou sei lá, enfim, não sei. Os Grifinórios são arrogantes também com algumas coisas, sabe? Eu acho que a arrogância passa por todos eles. É verdade, gente. É todo mundo arrogante mesmo. Vão todo mundo tomar no cu. O Marcial continuou. Ela sendo uma pessoa de 13 anos dentro de um universo em que ela está desfavorecida por falta de background na magia, imagino quão inferior ela deve se sentir e o quanto ela tenta compensar de forma maníaca essa insatisfação. Por isso o comportamento extremo levando ela a um possível burnout. É isso aí. Só que eu reforço o que eu falei. Eu não acho que essa vontade de compensar seja só relacionada a ela mesma, para ela acreditar em si mesma. Eu acho que ela quer, ao mesmo tempo, também mostrar para os outros. E não tá errado, não. E pros professores, principalmente, né? Não tá errado, não. Tem que mostrar mesmo, sabe? A gente tem que parar de valorizar essa pessoa que não tem... Humildade. A humildade absoluta acima de qualquer coisa, assim, sabe? Porra, se você sabe, vai lá e mostra. Por que não? Tá certo. Não precisa matar os outros, não precisa pisar em cima dos outros, mas pode mostrar. Assistam na Netflix. Que ela fala sobre isso. É verdade. Modéstia à parte, qual é o próximo? O Gabriel Martins falou: Olá, Elefanters. Olá. Pela primeira vez em 84 anos, eu concordo com uma passagem de pano pro Snape. A Larissa arrasou muito nos argumentos. Obrigada, não pude gente. deixar de concordar. Eu sempre concordo com as coisas que a Larissa fala, mesmo quando eu discordo. Onde eu solicito a carteirinha de faxineiro do Snape? Então, como eu informei, eu vou estar recebendo os currículos, mas é um trabalho longo, tá? O processo de seleção é bem longo e demora até você subir de posição. É um trabalho exigente, porque... Enfim, você é xingado na internet, fala que você defende incel... É pesado, mas tem acompanhamento psicológico, tem adicional de insalubridade, tá? Pode mandar. Lacrou. Aí ele continuou. Eu super entendo essa fobia por dar aula para adolescentes que a Larissa comentou, porque eu faço letras, e justamente por ter essa fobia eu escolhi fazer bacharel ao invés de licenciatura. Arrasou, Gabriel, não tive essa escolha. Eu também não tive. E também me senti agraciadíssimo quando mencionaram o melhor uso possível e family friendly do vira-tempo. Dormir mais. Todos queríamos. Melhor. Lembro do meu eu de 12 anos criar toda uma estratégia de como eu usaria para esse fim. Porque eu estudava de manhã, daí eu cheguei à conclusão que eu deveria primeiro acordar cedo igual e ir pra aula. Daí quando eu chegasse em casa ao meio-dia, eu voltava no tempo. Dormia até meio-dia, quando os meus 2 eu se fundiriam para uma pessoa só para eu viver o resto do dia. Arrasou. Assim seria mais seguro. Ai, não deve se fazer bem pra saúde isso. Não. Sua cutis vai ficar péssima.
deve dar uma sensação meio que de ressaca. Uhum. Assim seria mais seguro, pois se eu escolher dormir primeiro e depois voltar no tempo pra ir pra escola, poderia dar algo de ruim. Tipo, eu não conseguir voltar no tempo e perder a aula. Ou o meu eu do futuro poderia encontrar o meu eu do passado dormindo. E se eu acordasse sem querer e visse a mim mesmo, poderia dar ruim também. Um pouco maluco, eu sei. Mas fez super sentido pro meu eu de 12 anos. Uma coisa que eu sempre fico sem entender é, tipo... Se você sabe Luísa, que o você falou que eu ia falar agora. eu tá voltando no tempo... Você leu meu pensamento. Sério? Eu também fico pensando. É, porque, tipo, se você sabe que você vai voltar no tempo, por que vai dar ruim se você se encontrar? Ah, eu acho que é porque pode ser chocante, sabe? Mas você sabe. Você sabe que Deve aquilo ser vai ruim, mas você acontecer, não vai se você atacar. sabe que vocês não podem trocar informações e sabe que daqui a pouco vai ficar só um. É. Deve ser meio desconfortável, É tabu, mas, é tipo... tabu. É tabu. Gente, essas conversas de viagem no tempo, puta que pariu. Quando eu li esse livro pela primeira vez, foi uma doideira. Ai, gente, eu adoro total. falar de viagem no tempo. Me chama, quem quiser conversar. Eu fico pensando, gente, a Hermione, ela deve ter tipo uns 2 anos a mais que o Harry e o Ron. Só dessas viagens que ela fez aí nesse ano. Bem pensado. Ah, eu gosto de viagem no tempo, mas eu sempre fico muito bugada. Sempre chega num ponto que meu cérebro trava. Agora a gente vai ler alguns comentários gerais que não são especificamente de nenhum episódio, mas mais sobre o todo. E o primeiro é da Priscila Oliveira, que ela disse: comecei a seguir porque eu amei o podcast. Ai, obrigado, Priscila. Faz muitos anos que eu não releio os livros, mas eu ouço em vocês todos os questionamentos que eu sempre fiz para mim mesma. E eu amo a relia porque não sabia que as coisas que eu achava estranhas no texto eram na tradução. É verdade, é uma explosão do cérebro quando você descobre. O Guilherme Popts, eu espero que seja assim que fala o nome dele. Vim aqui só jogar 2 biscoitinhos. Ai, adoramos. 1. Conheci o trabalho de vocês faz pouco tempo. E estou amando e me divertindo muito com o podcast. Vocês são maravilhosos. Ai, que bonitinho. 2. O sotaque da Carol Lima é tudo para mim. Eu amo e acho lindo. Tudo para mim, diria a Carol. E a Mendes disse: Olá, Elefanters! Eu sou bibliotecária e conheci vocês quando estava fazendo estágio durante a graduação. Acho muito legal o rumo das discussões e fico panfletando vocês para os meus usuários da biblioteca. Demais. Arrasou! Madame Pince. Maravilhosa. Ai, coitada. Zoou. Obrigado, Mandes. Gente, façam isso também. Eu sei também que o Marcos Matos também faz isso. Os clientes da livraria que ele trabalha, vai lá e ele fala pra escutar a Casa Elefante. E vocês deviam fazer isso também, gente, com seus amigos. Introduzam a Casa Elefante, gente. Nós precisamos cada vez mais de ouvintes para continuar crescendo e dominar o mundo pelo bem maior. Achei problemático. Igor cancelado, exposed no Twitter hoje. Pra terminar, a gente tem os agradecimentos das pessoas que interagiram com a gente nas redes sociais, mas que não trouxeram nem um comentário assim, discordando ou argumentando. Que foram Bremer Lopes, Danilo Borges, eu odeio esse cara, Júlia Capuano, Carla Simões, Leonardo, apenas, Lorena Milena da Silva, Lucas Matsu, Marcial Faria, Marina Trindade, Natália Delesporte Nascimento, Raíssa Rossi, Stephanie Dutra, Thaís Paula, Thiago e o Vitor Figueiredo. Gente, obrigado pela interação. Gracias. Vocês são tudo. Obrigada, galera. Obrigada, gente. Então é isso, gente. Na semana que vem, a gente volta com o episódio 43 da Casa Elefante, onde a gente vai falar sobre o capítulo A Fuga da Mulher Gorda. Então não percam, tá bom? É isso aí. Tchau, gente. Tchau. Gente. Tchau. Tchau, gente. Você quer dar tchau também, Selene?